Bem, nós estamos aqui no Evangelho Claro para comentar hoje a lição de número 9. Lição de número 9 do terceiro trimestre de 2016, que está sendo ministrada pela revista, publicada pela editora Betel. E essa lição será estudada pelas igrejas que estudam a lição da editora Betel no dia 28 de agosto, próximo agora, domingo agora, de 2016. E esta lição dessa revista que nós estamos estudando nesse trimestre sobre o Evangelho de Mateus, uma visão panorâmica do Evangelho do Rei. E essa revista que foi comentada pelo bispo Manuel Ferreira. E nós estaremos estudando o tópico 1 aqui, esse primeiro vídeo, o tópico 1, como nós temos feito nos últimos vídeos, nas últimas lições, cristãos firmados na rocha, o tópico número 1 nesse vídeo, nesse primeiro vídeo. Mas antes eu quero sempre, como sempre faço, lembrar você do livro. O livro aqui, que está aqui na contracapa da revista também, Jesus Cristo, o maior personagem da história. Esse livro também, ele foi escrito pelo bispo Manuel Ferreira e ele serve de base para os comentários das lições da revista, ok? Então, se você quer ter um conhecimento maior acerca do assunto, era o ideal que você ligasse para 0 operadora 21 35758900 ou entrasse no site da editora Betel, www.editorabetel.com.br, e lá você viesse adquirir este livro, que vai ser muito importante também para o teu aprendizado e para a montagem da tua aula, ok? Então nós estaremos estudando hoje sobre cristãos firmados na rocha. O texto áureo diz assim, vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. 1 Coríntios 16, 13. Verdade aplicada. Ouvir e praticar as palavras do Senhor Jesus Cristo são os dois pilares de um cristão autêntico. E a introdução diz assim, cristãos firmados na rocha são aqueles que ouvem e praticam as palavras de Jesus. Muitos podem se declarar cristãos, porém é a prática das palavras de Jesus que representará uma concreta obediência a Deus. Então, tá aí a nossa introdução e nós vamos então para o tópico de número 1. Tópico de número 1 que fala o cristão e seus relacionamentos. Bom, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos saber é que para que a igreja possa impactar a sociedade que vive uma vida contrária à vontade de Deus, é necessário que nós que somos a igreja vivamos em acordo com as palavras de Jesus. Por quê? Para que nós sejamos identificados como um exército de Deus, é preciso que nós tenhamos uma vida de amor e de união. E se nós não tivermos uma vida assim, como é que nós vamos fazer a diferença? Como é que nós vamos mostrar que ser cristão é diferente, que uma comunidade que vive em torno das palavras de Cristo é diferente? Então, é importante viver em união e amor para que nós possamos impactar a sociedade. O tópico 1.1 diz, o dever de aplicar a regra de ouro. Regra de ouro. Irmão, todos nós gostaríamos de viver em uma sociedade justa e melhor. Não vem dizer que, não, tá bom do jeito que tá. Não tá bom do jeito que tá. Seria melhor que se fosse uma sociedade justa, não é verdade? Então, para que nós possamos ter o direito a isto, nós devemos aprender a viver segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. Olha o que Jesus falou lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 12. Olha, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-os também vós. Por quê? Porque esta é a lei dos profetas, Então, nós temos que saber fazer assim. A lei dos profetas, Jesus ensinando dessa forma. Essas palavras, elas nos colocam exatamente aonde Jesus espera que nós estejamos. Os rabinos do tempo de Jesus empregavam tais ensinamentos de maneira negativa e muitos atualmente estão fazendo o mesmo. Olha como é que os rabinos falavam. Não faça a outros o que você não gostaria que fizesse a você. Esta é toda a lei. Veja bem e continue aprendendo-a.
né? Se nós gostamos que nos façam o bem, é preciso que entendamos que temos que fazer o bem aos outros também. Por quê, irmão? Porque senão a gente não vai ter o direito de chegar para Deus e falar, Senhor, porque muitas vezes, irmão, nós como servos de Deus, procuramos fazer o bem e ainda assim as pessoas nos devolvem com o mal, não é verdade? Então é importante você saber isso, que você, para impactar, você tem que viver segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. E nós vemos aqui que a base da regra de ouro, como o comentarista coloca aqui, o dever de aplicar a regra de ouro, a base da regra de ouro está em saber se colocar, né, no lugar do próximo. Para quê? Para que nós tenhamos o direito de colher o bem ao longo de nossas vidas. Saber se colocar no lugar do próximo. Saber quando você está sendo atacado, como você vai se defender. Então é importante nós sabermos isso. É importante nós termos essa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro para nós podermos esperar receber alguma coisa melhor ao longo da vida. 1.2, o resultado da lei dos profetas. Irmãos, olha só, a lei de ouro, ela está implícita em todo o Evangelho de Cristo. O que dizer isso? Implícita como? Porque quando Jesus nos ensina que nós devemos fazer aos outros o que nós quisermos que seja feito a nós, ele está justamente nos mostrando como nós devemos agir em relação aos nossos semelhantes. Olha, Jesus, ele nos deu a essência do Evangelho. E qual é a essência do Evangelho? É aquele texto que todos nós conhecemos: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, no versículo 39, ali na parte B, né, desse texto que diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Primeiro ele fala de amar a Deus e tal, sobre todas as coisas, mas a essência do Evangelho seria isso: amar o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus nos ensinou isso. Então nós sabemos, meus irmãos, que para muitos pode ser muito difícil praticar este amor. Pode ser muito difícil, as pessoas não entendem. Como fazer isso? Como é que eu vou amar o outro como a mim mesmo? Pode ser muito difícil praticar esse amor. Entretanto, este é um ensinamento de Jesus e deve ser o que deve ser feito. Ponto final. Não tem jeito, você tem que fazer isso. Você é crente, você serve de Deus, você anda segundo a palavra de Deus, você está firme no Evangelho. Então, meu irmão, não tem jeito, você tem que fazer isso. Você tem que agir desta forma. Por quê? Porque em sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo, ele deixa claro. Isso aí não tem como. Olha só o que Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5, versículo 14. Ele diz assim, porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá aí a interpretação de Paulo em relação a esse assunto. Paulo, interpretando isso, ele diz: toda lei se cumpre numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o tópico 1.3 diz assim: o dever de escolher o que é bom. Irmãos, ao longo das nossas vidas, nós sempre estaremos diante de situações que teremos que fazer escolhas. Isso daí é do dia que a gente nasce até o dia que a gente for morrer. A gente sempre vai estar sendo colocado diante de duas situações ou de mais situações e nós temos que fazer escolhas. Então, as coisas que se apresentam como fáceis, aquilo que vem de mão beijada, não é verdade? Muito fácil, na sua maioria, ou seja, na maioria das vezes, nos levarão às frustrações. Porque nada que vem fácil, irmão, se mantém. Existe até um ditado popular que diz que o que vem fácil vai fácil. E é uma realidade. Então, o que geralmente estas coisas elas chegarão a conclusões desastrosas, na maioria, porque nós vamos nos frustrar. Por que nós vamos nos frustrar? Porque as conclusões serão desastrosas. Agora, existe um caminho e uma porta estreita que nos garantirão o quê? Uma vitória eterna.
Então, o caminho vai sempre ser estreito, a porta vai ser sempre estreita. Mas depois que você terminar o caminho, passar pela porta, irmão, aí é a eternidade com Deus. Aí é que vai vir a vitória eterna, não é verdade? Então você precisa saber que nós devemos sempre escolher o caminho certo. O que é esse caminho certo? Aquilo que é moralmente certo. Aquilo que é moralmente certo. O camarada vem com uma proposta indecorosa para você, você como servo de Deus, pode, jamais, não vou aceitar, não quero. Rapaz, isso aqui, uma molezinha para isso, para aquilo que sempre vem com aquele papo, aquela malemolência, né? Aquele palavreado, e não é nada disso, tá? Precisa sair, aquele gingado de malandro, querendo te tirar da posição. Irmão, olha só, isso não está segundo a palavra. Isso aí é moralmente incorreto e eu não vou aceitar, porque eu só vou aceitar aquilo que é moralmente certo, independentemente das críticas que venham falar para você. Tem irmão falando, você é um bobo, rapaz, você não aceitou, devia ter aceitado, irmão. Olha só o que o texto da palavra de Deus nos ensina, e é um texto que eu gosto demais, que está no livro do Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 15 e 16, diz assim, ó: Vês aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Então, irmão, a bênção está para aquele que andar segundo a palavra, obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Não pode ser diferente, não vai ser diferente. Então, na hora da escolha, você tem que escolher aquilo que é moralmente certo, aquilo que está segundo a palavra de Deus, para que você não venha se frustrar e nem se decepcionar com o resultado. Muitas vezes nós somos confrontados em nossas vidas diariamente em situações simples. Por exemplo, às vezes você chega num supermercado, vai pagar uma conta lá e a moça erra no troco e te dá um troco a mais. Às vezes te dá mais do que você deu. E aí, como é que tu vai agir? O que você vai fazer? Qual é a posição? Disfarçar, colocar no bolso e ela não viu e tal. Alguns embrulham até ali na notinha, né, que tirou ali do mercado para ficar disfarçado. É isso? É este o comportamento? E nas questões de relacionamentos? De repente você está aí, o diabo vai e lança uma seta na tua mente de uma pessoa que você conhece do sexo oposto, não é verdade? Que não é a sua esposa. E aí você fica pensando, fantasiando, não é verdade? Pensando, meu Deus do céu e tal, aquelas coisas todas, não é verdade? É isso que você tem que fazer? Ou você tem que repelir esse pensamento? Fala assim, eu não vou pensar nisso, está repreendido, inimigo, eu tenho a minha esposa, eu tenho a minha família, eu não vou abrir mão, não é verdade? Por quê? Porque eu sou fiel e nós vamos ser fiéis até que a morte nos separe. É isso que você tem que fazer. É essa escolha que você tem que fazer. Por mais que você seja confrontado, por mais que você seja tentado, você não pode abrir mão de se manter fiel a Deus, à palavra e ao teu relacionamento conjugal. Não é verdade? Então é isso aí, meu querido. Nós estamos encerrando aqui o primeiro parte desta lição de número 9 e você pode estar, se gostar desse vídeo, pode estar curtindo ele, pode estar compartilhando ele, né, aqui no Evangelho Claro, e entra lá no site da Editora Betel, www.editorabetel.com.br, e lá você tem um catálogo de produtos. Tem lá a Bíblia do Culto, o Enário Betel, o Jornal Semeador, diversos livros, alguns estão aqui na nossa estante e você pode estar adquirindo. E se puder, principalmente Jesus, o maior personagem da história, porque ele vai te ajudar no estudo dessa revista, no estudo dessa lição, ok? Então é isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, compartilha, fala, anuncie, fale a respeito do Evangelho Claro, né? O nosso canal aqui que tá, e a Editora Betel está sendo nossa parceira nesses vídeos do comentário da revista. Aí você também, adquirindo os produtos da Editora Betel, você está dando uma força aqui para o Evangelho Claro. Ok, meu querido? Então é isso aí. Fique conosco aqui no Evangelho Claro. O Evangelho segundo Jesus nos ensinou. Tenha um dia de paz em Cristo.